porque o ministro Alexandre de Moraes liberou agora há pouco, derrubou o sigilo sobre as investigações, o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas, todo o relatório da Polícia Federal. Veja, o nosso site está com várias reportagens sobre este assunto. Coloca aí na tela, Roger. E o dinheiro da venda de joias custeou a estada de Bolsonaro nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal. Matheus Coutinho conta que a PF afirmou que o ex-presidente Bolsonaro teria formado uma associação criminosa para desviar mais de 6 milhões. É importante aqui ressaltar porque circulou um valor que a própria PF havia relatado. A conclusão do relatório da Polícia Federal enviado ao Supremo informava que esse valor, o total, era de 25 bilhões de reais, mais de 4 milhões e meio de dólares. Só que hoje ainda a PF informou que houve um erro material na conclusão e que o valor total, na verdade, é de 6,8 milhões. 6 milhões e 800 mil reais, convertendo do dólar. O valor correto está mencionado em outros trechos do documento. Então, desviar mais de 6 milhões de reais em presentes recebidos por ele em visitas oficiais para outros países, enquanto chefe de Estado, e que o dinheiro resultante das negociações era passado para ele em espécie. As informações estão no relatório final do inquérito da PF sobre essa investigação, que, como eu disse, veio a público há pouco. Segundo a Polícia Federal, ex-auxiliares de Bolsonaro venderam os presentes oficiais e entregaram dinheiro em espécie para o ex-presidente. O total das joias investigadas no caso chega a esse valor de mais de 6 milhões. Desse volume de joias, segundo a PF, os auxiliares tentaram vender ou venderam uma parte que aí resulta nesse valor. A conclusão é a mais dura acusação contra o ex-presidente até agora. O caso seguia nessa segunda-feira, seguiu já para análise da PGR, que vai ter 15 dias para se manifestar. É o primeiro inquérito no qual a PF afirma que Bolsonaro teria recebido dinheiro em espécie desviado dos cofres públicos, já que os presentes eram considerados do Estado brasileiro. Aqui na tela, pessoal, coloca um trecho do documento que está aqui na página da Polícia Federal que diz o seguinte: os elementos acostados nos autos evidenciaram a atuação de uma associação criminosa voltada para a prática de desvio de presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais entregues por autoridades estrangeiras para, posteriormente, serem vendidos no exterior. Identificou-se ainda que os valores obtidos dessas vendas eram convertidos em dinheiro em espécie e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Dentro da estratégia traçada, o grupo investigado utilizou a estrutura do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica para legalizar a incorporação dos bens de alto valor presenteados por autoridades estrangeiras ao acervo privado do ex-presidente da República. Essa atuação ilícita teve a finalidade de desviar bens, e aí cujo montante aqui está equivocado nessa parte, é 6 milhões, como já corrigiu a própria PF. Lembrando que, além de Bolsonaro, foram indiciadas outras pessoas: o ex-ministro Bento Albuquerque, Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, o Mauro Lorena Cid, também Fábio Weingarten, Frederico Wassef, dentre outros. Vamos chamar os nossos colunistas. Comigo hoje, Leonardo Sakamoto e Raquel Landim. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. E aí, Sakamoto, o que a queda desse sigilo implica, né? Algumas informações novas estão pintando, né, Sakamoto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos e todas. E está acontecendo uma coisa que a gente já previa que em algum momento poderia acontecer, que é, ao que tudo indica, a conexão, a junção de inquéritos da Polícia Federal. Bem, vamos lá. A Polícia Federal afirma no relatório enviado ao Supremo que há indícios de que dinheiro proveniente da venda de ouro, né, e diamantes, das joias doadas pelos árabes, né, e desviados por Bolsonaro do acervo público brasileiro, pode ter sido utilizado para custear as despesas em dólar de Jair Bolsonaro enquanto ele estava nos Estados Unidos. Vamos se lembrar todos e todas que ele se escafedeu do Brasil no dia 30 de dezembro
de 2022, voltando só no final de março, né? E o que que a Polícia Federal fala? Que a venda das joias, né, daquele ouro, daqueles diamantes, né, pode ter sido usada para manter Bolsonaro nos Estados Unidos, né? É como eu falei, isso conectaria duas investigações, né? A das joias doadas por governos árabes que teriam sido surrupiadas por Jair e com a ajuda de 11 aliados, 9 deles, inclusive, que vestiram o veste em farda, e os ataques ao Estado Democrático de Direito levado a cabo pelo bolsonarismo. Tem duas hipóteses, né? O Bolsonaro, ele pode ter se escafedido do Brasil para evitar ser preso por conta de movimentações golpistas que aconteceram nos meses que se sucederam à eleição, ou para construir um álibi, né, com relação aos ataques que vandalizariam as sedes dos três poderes e aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Se um pedaço dos recursos públicos desviados por ele, né, a PF, como você bem colocou, calcula em 6,8 milhões, né, foram gastos, se uma parte desses recursos foram gastos para mantê-lo, então um crime ajudou a financiar outro crime. Ou seja, a venda de joias que pertencem ao patrimônio brasileiro ajudaram a bancar um plano de ataque à democracia, porque Bolsonaro ficou nos Estados Unidos por conta, hipoteticamente, dessas duas situações, né? E aí é interessantíssimo, né? Porque a Polícia Federal mesmo coloca, Diego, para concluir, que no momento que o Bolsonaro deixou os Estados Unidos, né, de volta ao Brasil, com a quantidade de dinheiro que ele tinha na conta era mais ou menos a mesma quantidade que ele tinha na ida, né? E a investigação aponta que pode ter sido entregue para ele dinheiro em espécie decorrente da venda dessas joias. E um exemplo são as trocas de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o general Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que Bolsonaro tinha colocado num carguinho numa agência brasileira na Flórida, né? O Mauro Lorena Cid, ele foi colocado para cotar e vender essas joias e depois tem conversas mostrando que tinha 25 mil dólares, por exemplo, com o pai do Mauro Cid, com o Mauro Lorena Cid, que era para entregar ao Bolsonaro em dinheiro sem passar por conta bancária. E a Polícia Federal deixa claro que utilização de dinheiro em espécie para pagamento de despesa cotidiana é uma das formas mais usuais para reintegrar dinheiro sujo à economia formal. Por fim, né, essa investigação das joias surrupiadas, vamos lembrar, talvez também não seja a única a se conectar com os atos golpistas, né? O inquérito sobre a fraude no cartão de vacina do ex-presidente analisa se ele utilizou a falsa informação de registro de Covid-19 para entrar e permanecer nos Estados Unidos. Se confirmar que teve, a gente pode ter 3 inquéritos convergindo na tentativa de transformar a democracia brasileira em geleia.